Belle, é um prazer e zero surpresa de você estar aqui na nossa entrevista de aprovada. Belle, parabéns, parabéns. Já vou dar spoiler. Ela passou em medicina na UFMG com notaço 823 no Enem, certo? Sei. Bem classificado no SISU. A gente fez mentoria antes do... Logo depois que saiu a nota, se não me engano, alguma coisa assim, Foi, né? Aí fez uma foi mentoria isso de mesmo. SISU, só pra te dizer, Uhum, vai dar certo. Não precisava mexer em nada. E Belly tem uma história uhum. muito, muito legal. Então, fiquem aqui na entrevista, vão se inspirar e conhecer um pouquinho dessa pessoa muito especial, com um coração muito bom, que eu já conheci aí de alguns tempos atrás. Belly, se quiser, fica à vontade para se apresentar e contar um pouquinho da tua jornada até o dia de hoje. Claro. Então, meu nome é Anabelle, eu tenho 20 anos atualmente. Agora eu sou aluna da UFMG de primeiro semestre, mas essa não foi a minha primeira aprovação em medicina numa federal. No SISU 2023.2, eu passei na Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Eu sou de Minas. E aí eu passei no susto, não esperava na época passar. E aí, quando eu passei, fiquei naquela, né? Vou, não vou, tô estudando, eu já tinha estudado o primeiro semestre, super focada em casa. E aí fiquei muito na dúvida, decidi ir, era o meu sonho, independente de onde fosse, eu queria cursar, eu queria começar. Fui e continuei conciliando os estudos, principalmente pelo hospital. Louca! Nossa, quando você me contou isso, eu falei, mulher, tu é louca! Eu também, eu falava com os meus colegas, não, é porque eu tava fazendo simulado esse final de semana, eles olhavam, quê? Era assim. Mas hoje eu vejo que valeu a pena e eu tô realmente na faculdade que eu sempre sonhei. Então, assim, eu não Maravilhosa, do tenho ladinho de palavras para casa, expressar. junto com a Sim, família. Que exatamente. maneiro, que maneiro. E me conta um pouquinho da tua rotina, assim. Era uma rotina Uhum. maluca ou era uma rotina de equilíbrio? Como é que era? Então, eu já estava aí no meu segundo ano de cursinho. Então, eu acho que cada ano a gente vai aprendendo um pouco e aprendendo, acertando, errando algumas coisas, né? No meu terceiro ano, eu já era muito focada desde o meu terceiro. No meu terceiro ano, eu achei que isso era uma ótima ideia. Fazer o quê? Eu tinha escola integral e assinei um cursinho dessas plataformas de mais aula, mais conteúdo e com cronograma sem ser personalizado. Falava lá, não queria saber se eu estava trabalhando, se eu estava estudando em outras coisas. E aí eu fui, e foi o ano mais cansativo da minha vida, assim. Eu evoluí muito, mas foi a um custo, assim, que hoje eu vejo, eu falo, por que, Anabelle? Sabe? Eu podia Sim. ter tido escolhas mais inteligentes. E a partir daí eu comecei a perceber que não era o caminho. Encheu o meu dia, manhã, tarde e noite de estudos. Aí o primeiro ano eu fui para um cursinho presencial também, um pouco por não saber por onde começar. E aí no meu segundo ano eu falei, não, agora eu sei os meus erros, eu sei por onde ir, eu sei o que eu preciso. E aí sim eu decidi estudar em casa e muito também que eu falo que me ajudou muito a passar foi a minha mentalidade. Então eu também tirei isso de Sim. eu não sou uma pessoa que acorda muito cedo, não gosto pelo menos. Aham. Então parei com isso, era 7h30, 8 horas para realmente que tem isso assim é cedo ainda para É mim, cedo. mas é necessário porque realmente eu tinha uma rotina de muito estudo, assim, eu gosto também. Eu não sou aquela pessoa que fica muito fica descansando muito em paz. Não era nenhuma coisa assim de Cobrança. produtividade, eu tinha que estar estudando. Não era uma questão de cobrança, mas eu me sentia bem. Passou um tempo, eu gostava de estudar. E hoje em dia, às vezes, eu paro e eu sinto falta. Então, assim, não é uma coisa que era uma cobrança de tipo, isso eu trabalhei muito, porque nos outros anos eu ficava muito assim, hoje o dia foi ruim, eu acordei atrasada, e aí eu ficava, ai meu Deus, e isso acabava Acabou com o o meu dia. dia. Depois que eu percebi que eu ficar assim, não mudava em nada no meu dia, não mudava o fato que tinha acontecido, só piorava o restante, eu comecei a me vigiar mais, sabe? Quando eu tinha esse tipo de pensamento, eu tomava mais cuidado. E aí, com isso, a minha rotina foi a minha rotina mais tranquila, dos anos de estudo até hoje. Assim, mais tranquila até eu passar na faculdade, porque aí a faculdade, aí é um caso à parte. Mas até eu passar na faculdade foi uma rotina que eu considero a mais tranquila, assim. Estudava bastante, mas até porque eu queria mesmo, não Uhum. porque eu achava que eu tinha que estudar de manhã, tarde e noite para Mas é passar. aquilo também, né? Eu imagino que aquilo que você estudou até o primeiro semestre foi o que te deu aprovação na FMG, né?
Então, meio que na faculdade você mais fez uma manutenção do que propriamente teve que estudar o conteúdo em si, né? Exatamente. Pra quem não sabe, a Annabelle fez, me lembra, 164. 64. Gente, tu Acerto. gabaritou a prova, mulher. 980, 60? 960 na redação. 960. Ai, mulher. 823 de média dá pra qualquer um, viu? Não, eu olhava e tinha umas que a minha nota tava dando pra onde tinha bônus regional. E eu fiquei assim, quê? Caramba! Isso Claro é quase que os bônus- impossível, né? Claro que os bônus pequenos, Mas né? sim, de Aqueles 5% de maiores. Uhum. É. Mas assim, quando eu olhei, eu fiquei assim, quem é você? Antigamente eu olhava e eu falava, não, impossível. Mas depois que a gente chega lá, a gente percebe que não é fácil, mas é possível, sabe? Qual que é o Isso muito legal. segredo? Se eu te perguntar assim, qual que é o segredo? Você fala assim, faz isso que você vai chegar lá também. O que seria? Eu acho assim que é trabalhar muito o emocional, fazer muitas questões. A prova do Enem, ela é uma prova muito específica, então tem muita coisa que você aprende só fazendo questões. Às vezes, conteúdo, cursinho não vai te ensinar em aula, não vai focar, mas você fazendo questões, aprendendo a fazer daquela forma, seja em matemática, que tem muitas formas que se repetem, não é uma matéria. Não existe uma matéria lá na matemática que eu vou te falar. Mas, às vezes, a forma de fazer uma questão, pegadinhas que sempre tem em todas as áreas, e que elas se repetem todos os anos, então isso já vai te ajudar demais. Cuidar do seu sono e deixa eu ver o que mais. Assim, são várias coisinhas, mas que depois você vai aplicando na sua rotina aos poucos, vai te ajudando demais. Eu acho que construir uma base boa também é importante, não tem como. E fazer simulados, junto com questões simulados, até para resistência, sabe? As questões, as questões te ajudam nos conteúdos, mas o que vai te dar resistência para que no dia você faça uma boa prova, consiga fazer todas as questões, é simulado. Boa, concordo contigo. Outra coisa que eu ia te perguntar, mais ou menos uma média de quantas questões você fez por dia? Olha, eu começava o meu dia principalmente com o hospital, assim, era uma das bases do meu dia. Eu podia dar tudo errado, mas não dava errado com o meu hospital, não, porque eu tinha que manter minha consistência também. Boa! Então, assim, eu tinha um mínimo no hospital, de fazer, assim, 30 questões, mas, em geral, eu batia 80 no hospital diariamente. Você fez quanto no total? Eu fiz 5.092. Mas eu assinei o hospital em maio, se eu não me engano. Eu ficava assim, não, vou assinar no meio do ano para revisar. Quem disse que eu aguentei? Não aguentei, não. Assinei em maio. Assinei em maio, não me arrependo de não ter assinado antes, na verdade. Então, assim, então era isso. Eu fazia em média. Final de semana eu era bem de boa, assim. Eu não estudava final de semana, não era uma coisa na minha rotina, era alguns simulados, mas eu privilegiava muito meu final de semana. Então, final de semana era assim, se fosse 5, tá bom, mas era sempre o mínimo. Mas às vezes eu chegava lá para fazer 5, quando eu olhava era 20, 25 no final de semana. É legal isso, né? É legal isso também. A gente dá uma empolgada assim, fala, ai, que legal, vamos embora. Tô jogando. Difícil é começar, né? Sim, exatamente. E aí eu diariamente fazia em média umas 80 e ainda fazia outras questões por fora também. Show. E eu ia te perguntar, o que você acha de diferente, assim? O que o hospital mudou para você? Assim, nesses anos de cursinho e estudando para o Enem, eu sempre queria achar um método de sempre estar com a matéria fresca, de focar nos meus erros. E eu sempre tentava fazer tabela, fazer coisas assim, escrever o meu desempenho, a minha pontuação. Me tomava um tempão, eu me embolava toda, não conseguia manter aquilo. E aí, quando eu assinei o hospital, assim, e eu vi como era e como funcionava, eu falei, achei o que eu procurava por tanto tempo, sabe? Ai, que legal. E assim, com esses anos também eu quis procurar coisas que eu pudesse realmente confiar, sabe? Para que eu não precisasse ficar, será que eu estou estudando o que eu realmente deveria estar estudando? E aí o hospital, ele mostra isso, ele vai te dar exatamente o que você está com dificuldade. Então, eu ia lá e sabia que se estava aparecendo uma matéria para mim, era porque eu precisava dela naquele momento. Era porque eu precisava ver mais vezes uma matéria do que outra. Assombram, né? Essas matérias aí assombram. Exatamente. Era assim, pro lado eu ficava, meu Deus, de novo isso aqui?
Mas pelo outro, assim, o lado racional, falava, tá certa, é aqui que tá a minha aprovação, é nos erros mesmo. Sim. Então, isso que mudou, assim, a virada de chave foi ter uma plataforma que me ajudasse a focar no que eu realmente precisava, de forma direcionada, só pra mim. Que maneiro, que maneiro. E tem mais uma coisa que a gente não mencionou ainda, que a Anabelle tem um canal aqui no YouTube também, Sim, que eu adoro, como eu achei de vlog desde o ensino médio, né? Com toda a história da exatamente, faculdade de desde o medicina. meu terceiro Acho ano. muito legal, acho muito incrível. Eu tenho Sim. zero, sei lá, habilidade ou até mesmo, sei lá, noção pra fazer tanto vlog. Eu fiz, sei lá, 2 na minha vida e falei, Sim. nossa, quem vai querer assistir isso aqui? Compartilha No com o pessoal começo, o teu nome do canal, o pessoal seguir. sim, o meu canal chama Anabelle Medeiros. Eu comecei lá, como a Sarinha falou, no meu terceiro ano. E foi realmente, eu estava na pandemia, sempre quis ter um canal, mas nunca colocava essa ideia para frente. Aí eu falei, não, vou criar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz também durante o ano, assim. Que Não legal. vou falar, a dica não vai ser crie um canal, mas tenha outras coisas para se apegar durante os anos de cursinho. Não fica também, meu Deus, eu só preciso estudar. O meu canal, querendo ou não, era relacionado ao meu estudo, mas era muito legal ter isso de... Eu tinha um compromisso de editar os vídeos, de responder comentário, e era muito legal, assim. E acabou que eu ganhei pessoas para me acompanhar na minha jornada mesmo. Verdade, isso é Então, muito legal. Isso é muito bom. é Seja um muito hobby, bom. seja um trabalho, é bom às vezes dar aquela desligada de, ok, agora eu não sou mais vestibulanda, porque ser vestibulanda 24 horas por dia é mentalmente cansativo, né? Exatamente, exatamente. Assim, era realmente um alívio. E era engraçado porque era. Hoje em dia eu tenho até outra mentalidade, mas na época eu não fazia com peso, porque eu falava, não, eu tô aqui construindo uma coisa que eu gosto, tô sendo produtiva, mas fazendo algo que eu gosto, sabe? Hoje em Sim. dia eu fazia até outras coisas, mas para a Anabelle do terceiro ano, mesmo assim, foi muito bom, para ela ter esse alívio de uma maneira leve também. Que maneiro, que maneiro. Agora vou fazer umas perguntinhas. É, pergunta Claro. rápida. Bora. Melhor, exatas ou humanas? Exatos. Múltipla escolha ou discursiva? Múltipla escolha. Um assunto que vivia no seu PS. Espelhos planos, espelhos planos. Um assunto Férico. que nunca mais quer ver na vida, nem pintado de ouro. Plateumintos, não sei nem falar. Os verminhos. Nemateumintos. Sim. Eu acho que são esses de muita decoreba. Um assunto que adorou aprender. Deixa eu pensar. Química em geral, eu achava super legal. Química orgânica. Química orgânica. Eu adoro química orgânica. Eu Adoro também, química eu acho orgânica. muito legal. Depois você aprende, você fica assim. Sério, quando você descobre que uma molécula, porque ela tá virada, ela faz super bem para uma pessoa, e depois ela faz super mal, porque ela só tá virada do outro jeito, assim, gente, coisa mais legal. Verdade, só isso daí de farmacologia. Sim, sim, Boa. sim. Um assunto que até hoje não entendeu direito. Ai, vamos ver de física, eletromagnetismo. Cara, todo mundo fala assim. Pobre eletromagnetismo, incompreensível. Incompreensível mesmo, tanto de fórmula, mas estudem, vai que você consegue acertar uma questão, então é importante. Meu Enem teve. Meu Enem teve. Ai, Viu? no Ou de força meu, magnética, se não me engano. pois é essas poucas questões que te diferenciam também, então é importante Verdade. estudar. Boa. Um método de estudos. Ativo por questões, acho legal. Boa. Eu Dentro gosto de dele. assistir aulas também. Não vou. Eu acho que a aula, para mim, foi importante, mas questões é essencial, assim. Acho que os Boa. dois, Boa. pau a pau. E te perguntar, uma técnica de estudo, agora dentro do estudo. Seja assistindo uma aula, seja fazendo questões. Deixa eu pensar. Fazer questões e. Ai, deixa... essa é difícil. Uma técnica de estudos. Pode ser Pomodoro, pode ser flashcard, pode ser. Vamos, tá. Então, normalmente eu fazia uma questão e escrevia. Quando eu falava assim, esse trem não tá entrando. Aí eu colocava no flashcard para ficar revisando e memorizar aquilo. Que eu ficava. E me ajudou muito também a sempre estar com aquilo fresco. Eu tentava não ficar, nossa, eu tenho que estudar isso. Eu procurava coisas que me mostrassem que eu precisava. Se eu errei isso várias vezes, volta com isso para mim. Sim. Entendeu? Era a ideia do hospital, mas eu também colocava em flashcards. Boa. Onde estava uma procrastinação. Como é que você procrastinava?
Procrastinação, antes do hospital, eu procrastinava muito para corrigir simulado, era a minha maior dificuldade, mas aí o hospital resolveu 100% isso, ter todas as questões lá, todas as alternativas com explicação, mudou a minha vida. E aí depois, a procrastinação, ou era a hora de acordar, ou era depois do almoço. Boa. Onde estava um lazer como vestibulanda? Lazer, o canal. Eu gostava também de passear. Final de semana eu realmente tirava para ficar com a minha família, passear no shopping. A gente é mineiro, não tem praia, então vamos de shopping mesmo. Sim. Uma comidinha para prova. Uma comida no dia da prova, barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Não me sustenta. Eu morreria de fome. Eu levei pipoca esse ano. Foi ótimo. É o que eu tenho no meu vídeo. Mulher, tu tava relaxadíssima, né? Porque eu estudava muito comendo pipoca, algo que eu amo. Aí eu falei, por que eu vou fazer diferente no dia da prova? Pipoca, nunca tinha visto. Levei só barrinha de cereal e pipoca, e foi ótimo. Nos outros anos eu levava chips, chocolate, e esse ano foi o meu melhor ano, assim. Amei. Então, dica, se você ainda não achou o seu lanche, testa a pipoca. Muito bom. Seu lugar favorito da sala da prova? Fundo contra a porta. Entendi. Tipo, se a porta tá aqui, eu tô lá. Mais longe do barulho possível. Sim. O seu maior apoio? A pessoa que mais te apoiou nesse processo? Minha família, minha mãe, meu pai e meu namorado. Os três, assim. Era... Um comentário mega irritante que você ouvia. Alguém falava, fulano passou direto no terceiro ano, tá fazendo faculdade não sei onde. Muito legal, parabéns pro fulano, mas eu não tenho nada a ver com isso não muda na minha vida. Sim, como se aquela pressão de e você não passou ainda, né? Sim, comparação, assim, desnecessária, não faz diferença. Ranço total. Próxima pergunta. Um arrependimento? Um arrependimento é não ter tentado muito, assim, ficar sendo muito influenciada no começo, assim. Eu via uma pessoa falando uma coisa, um método de estudo, eu ia lá e começava. Aí me mostrou um outro cronograma, me mostrou outra coisa, eu ia lá e trocava. Então, assim, Mas uma pergunta interessante pra te fazer agora. Essa é uma pergunta que acho que muita gente que tá começando deve sentir isso, né? Porque eu falo uma coisa, fulano fala outra coisa. Eu adorei você ter abordado isso. Como é que você fez pra decidir? Ou como é que você começou a perceber o que é o melhor, assim, pra você? Assim, eu usei muito as minhas férias para uma reflexão desse tipo mesmo. O que me faltou? O que eu acho que vai dar certo para mim? O que eu acho que vai ser melhor para mim? E aí, assim, falando fica bonito, mas na minha primeira semana estudando em casa, eu teve coisas que eu falei que iam ser legais, que iam dar certo e não deram. Eu fiz um cronograma, fiz um negócio que muitas coisas não deram certas e outras deram. E eu dei esse tempo, assim, umas 2 semanas para eu realmente sentir, ver o que estava dando certo para mim. Boa. Mas a partir do momento que eu fixei aquilo, eu fiz um combinado comigo mesmo, que eu não ia mudar, que não ia ser porque eu atrasei alguma coisa, que eu ia refazer tudo que eu tinha pensado e ia entrar numa bola de neve, como eu já tinha feito em outros anos. Sim. Então, assim, eu acho que não dá pra gente tão rápido chegar à conclusão do que a gente precisa. É legal, assim, nas férias eu ouvi muito a opinião de outras pessoas, vi aprovados, quis saber o que eles faziam, peguei dicas, e isso foi muito bom para mim. E eu testei nas 2 primeiras semanas. Mas depois que eu decidi, eu realmente firmei aquilo. E foi a melhor coisa que eu fiz. É uma coisa que é muito diferente da minha época, por exemplo. Na minha época, assim, cara, fiz Enem em 2014, sabe? Não tinha nem, assim, Instagram tava começando, eu acho, nem, sei lá, se existia Instagram na época. Então, YouTube tinha, assim, só que não tinha tantos aprovados e tal, e a gente nem meio que corria atrás, era um estudo muito mais solitário, assim, tinha pouca dica de aprovado, e quando tinha era meio, sabe, tipo notícia de G1, assim, aí era fulaninho gênio, aprovado em 15 medicinas aos 16 anos, aí, de fato, foi meio que testar. Porque é aquilo, a gente tem que testar. Não adianta a gente ouvir falar, fulaninho falou, beleza, mas testa, vê se pra você dá certo. E uma das coisas que eu comecei a perceber, só que tem um problema isso, tem um problema grande isso. Porque geralmente aqueles métodos que nos trazem mais conforto,
a gente geralmente gosta mais. Então, eu também caí nessa tentação de, nossa, que tá tão gostosinho de estudar, sabe? Porque, estudar por questão, especialmente, é uma surra atrás de surra. Então, demora até a gente perceber que, opa, errar é o caminho. A gente tem muito medo de errar no início. Então, às vezes, esse negócio de vou estudar do jeito que eu gosto mais, às vezes pode ser o tiro no pé de não tô estudando aquilo que eu deveria estudar. Ou os erros, propriamente. Então, foi uma das coisas que... Das poucas pessoas que falavam sobre aprovação em medicina na época, era unânime, assim, todo mundo falava. Faz simulado, corrige bem as questões. Isso até hoje eu sempre digo assim pra vocês. Qualquer método de estudo que vocês verem pela internet, que não tem fazer questão e corrigir questão, cara, provavelmente não é um bom método. Pode Agora, respeitar. né? Agora, o resto. Tem flashcard, não tem flashcard. Importa menos. Ou, fulano faz resumo, fulano não faz resumo. Pouco importa. Você pode fazer resumo. Mas tem que fazer questão. Porque o Enem é questão. Então, assim, uma coisa que foi muito unânime na época que eu comecei a acompanhar era que todo aprovado fazia muita questão, corrigia muito questão, fazia muito simulado. Eu falei, ok, isso tem que ter. Agora o resto, se vai ter ou não, cara, importa pouco pra aprovação, sabe? Então eu comecei a ver isso. O que era essencial? O que de fato ia fazer diferença e que todo mundo falava? Eu comecei a ir por isso, e deu certo. Nossa, eu testei tudo também. Testei tudo. Testei até revisão espaçada, aquela de um dia, né, de dias, que virou bola de neve em 3 semanas. Nossa, antes disso ainda. Eu falei, ok. É tipo isso, sabe? Você testa. Já fui vítima. Né? Você testa e fala... Funciona não, galera. Na teoria é lindo. Na prática, inviável. Então, eu também testei muito. Testei bastante. Até chegar no... Ok, é isso aqui que eu vou fazer. Prosseguindo, então. Próxima perguntinha. Esse foi do arrependimento, né? Agora vamos no pior momento. Qual que pra você foi, assim, o momento que, cara... As reprovações. As reprovações. Como é que foi pra você? Até que a primeira vez foi um pouco mais tranquila. Até porque eu saí com uma nota que eu considerei boa do terceiro ano. Eu saí com 780. Então, na época, eu fiquei muito mais feliz pelo meu resultado do que... Não senti tanto. Mas a do primeiro ano de cursinho... Porque você... tá, legal, tô indo pro cursinho. Aí, primeiro ano. Aí, quando você não passa, assim, você fica com medo de julgamento, ainda mais que eu expunha também, né? Eu expus muito da minha vida, então tinha um pouco dessa questão também, além de família, amigos. E aí... Tempo real, né? Sim. Ter que recomeçar, pensar, nossa, eu vou... Pode ser que eu passe no ano que vem, mas eu vou ter que começar mais um ano. E a nota meio que estagnou? Continuou 780? Aumentou? 781. Diminuiu? Mas nesse ano foi pior. Eu tirei 880 de redação. Então, a redação acabou com os meus sonhos nesse ano. Então, foram várias dores. É por isso que eu acho que esse foi o pior momento, assim. Foram várias dores, assim, porque eu levei 2 acertos de um ano para o outro. Que eu, na época, achei baixo, mas depois foi no Enem passado, que foi um Enem de menos acertos para uma maior nota. Então, depois que eu percebi que a questão de eu não ter aumentado tantos acertos como eu gostaria, né, na minha mente, não foi o que realmente fez tanta diferença. Foi a questão da redação. Mas foi isso. Eu acho que olhar o recomeçar, ter essa energia de novo, falar, não... Tanto que eu demorei, eu tive meu processo de luto e depois quando eu decidi que eu ia começar, e minhas férias foram voltadas para isso, para escolher a forma como eu estudar, planejar o meu ano. Que legal, que legal. É bom saber disso, né? Porque a gente fala tanto da aprovação, mas a gente precisa falar mais da reprovação também, né? Sim, com certeza. E o seu melhor momento? Vale a aprovação, mas eu quero um momento específico, aquele instante, aquele segundo de felicidade. Tá, momento específico... Foi bem específico meu, assim. Eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, então eu saí do segundo dia e eu fui corrigir com meu marido os extraoficiais. Louca. Eu corrigi na rua, sabe? Na rua. Meu Deus! Tava indo me buscar, eu com a prova assim, na rua, contando as questões. E aí eu vi que no gabarito extraoficial do segundo dia eu tava com 83 acertos. E ali eu não sabia aonde, o que eu fazia. Deu aquele medo de não estar certo, mas assim, era não muito tinha mais. Muito errado, né? Não tinha como estar muito errado. Se fosse 3 a mais, 3 a menos, e o segundo dia acaba que é menos subjetivo um pouco, então eu já fiquei assim, meu Deus,
acho que deu, sabe? Nossa. E foi a hora que caiu mais a ficha, assim, quando eu cheguei no carro e falei para os meus pais, eles ficaram assim também, todo mundo, não, todo mundo assim, totalmente, não acreditando, mas em choque mesmo. Sim. E um momento que foi muito especial também, sem falar dessa aprovação em si, foi a minha outra aprovação, assim, quando eu soube que eu passei, que eu ia viver o sonho mesmo, assim. Sim. Foi também muito especial. Próxima pergunta é o seu palpite pro tema de redação desse ano. Palpite para o tema de redação desse ano, vamos ver. A gente Ó, vai fazer eu um bolão, sempre. né? Oi? Fazer um bolão entre os aprovados. É, vamos ver quem vai acertar. Nossa, eu tinha pensado nisso outro dia. Mas eu sempre fico assim por esporte, porque É, eu sim, percebi que total nunca esporte. caiu. Total esporte. Alguma coisa voltada ao esporte, pode ser. Eu gostei Ah, muito do tema entendi. desse Achei ano. esporte de brincar. Não, ok, de brincar com o Não, tema. Não, é é tema o esporte, é tema, isso mesmo. alguma coisa de esporte, como esporte na sociedade brasileira, alguma coisa voltada a isso. Boa. Um medo do futuro. Medo do futuro. Ah, assim, acho que o cursinho é um momento tão incerto que depois as coisas parecem ser mais certas do que já Sim, foram, sabe? sim, com certeza. CRM Medo tá do futuro. certo. Só daqui a... É, o Só CRM esperar daqui a já 6 vem anos. 90% andada, que tem toda a faculdade ainda. Mas eu acho que medo no futuro. A prova de residência. Sim. Vamos ver. O seu próximo sonho. Um grande sonho. É, hoje em dia eu tenho me encontrado muito no que eu faço aqui na internet, assim. Então eu acho que cada vez Que mais é legal. muito legal, porque eu comecei gravando vlogs e tudo, e o que eu tô sentindo agora é que eu tô afunilando para certas áreas. Mesmo na área do estudo, algumas coisas estão me chamando mais atenção. Que Coisas legal. que eu nunca tinha feito, eu paro e eu falo, nossa, eu tô gostando tanto disso. Eu podia gostar ou não gostar, mas eu tô gostando muito. Então, assim, em conjunto com a minha faculdade, que é um grande sonho e eu quero muito cursar, mas assim, eu já tive um gostinho também, claro que é diferente, mas já comecei esse sonho. Mas agora tentar juntar o que me fez tão bem durante o meu processo de aprovação, agora pós-aprovação, Que poder maneiro. ajudar as pessoas também. Eu acho isso muito legal. Muito legal. Uma especialização. Você vai mudar depois, tenho certeza. Todo mundo muda. Mas vamos lá, uma especialização. Essa semana eu tô com pediatria na cabeça, só que eu Pediatria. nunca pensei em pediatria. Eu já pensei em neuro, que todo mundo. Eu acho que é uma que o povo começa e eu vejo quem já tá dentro, já passou pelo internato, fica assim, eu lá, o calor, achando que eu ia fazer neuro. Então, Minha assim, melhor não sei. amiga faz neuro, tá terminando o R3. Aí, essa aí persistiu. Essa vai desistir. E e já pensei em psiquiatria também, mas eu gosto muito. É uma coisa, um outro curso que eu já tinha gostado, psicologia, eu sei que não são a mesma coisa, mas tem a ver com algo Saúde que eu mental, né? gosto também. Uhum. Saúde mental, eu acho muito importante, eu acho muito legal. Então, no momento, essas três, mas eu já estou indecisa agora, eu imagino quando eu tiver mais contato. Mas uma coisa que foi legal com esse meu primeiro semestre na Unipampa foi o que eu percebi que é mais fácil perceber o que você não gosta. É. Algumas coisas eu já tive contato e já falei, não, isso E aqui tem não. muitas áreas, de alguma forma, parecidas, sabe? A rotina. Então, Uhum. chega uma hora que é muito difícil escolher. Eu acho mais difícil a especialidade do que a faculdade, tá? Porque tem muita coisa que a Aham. gente vai gostar. E aí a gente tem Sim. certeza. Isso foi bem fácil também. Nossa, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Isso aqui eu Nada a gosto, ver isso aqui eu comigo. gosto, isso aqui eu gosto, isso também. Aí ficou difícil. É difícil. Não é muito difícil na medicina Sim. ter um gosto só, até porque é muito interligado, sabe? É muito difícil Uhum. você. Ah, eu gosto só disso, então você não gosta de medicina. Né? E a última Sim. pergunta, e mais importante: valeu a pena? Com certeza. Agora parece que tudo foi rápido, que os Sim, simulados nem foram tantos assim, que as questões nem foram tantas assim. Eu sei que no momento é muito difícil enxergar isso, mas vale a pena. Depois dos anos que você passou estudando, você nem lembra como tantos anos assim, e só é grato por onde você chegou e por ter persistido, porque eu acho que, no meu caso, ter persistido foi
bem importante, assim. Perfeita, perfeita. Anabelle, agradeço mais uma vez por tudo isso. E vou te acompanhar nesse processo. Seja bem-vinda também ao Questiona, agora também no time de mentores, porque a Anabelle se tornou oficialmente uma mentora do Questiona também. E assim, cara, obrigada por tudo. Eu amo a tua história. Eu amo te acompanhar também agora no canal. E agora, com certeza, quero ver todos os vídeos de vlog da faculdade ou todas as novidades que você vai trazer por lá. Vlogs. Acompanhe a Anabelle nessa nova jornada. E só te parabenizar mais uma vez. Foi um notão, uma conquista incrível. E no lugar onde você queria, no curso que você queria. Parabéns mesmo por tudo isso. Eu que agradeço, Sara, por me dar espaço para contar a minha história, por me convidar para o Time Questiona. Eu realmente estou muito grata pelo convite e espero ajudar muitos questionadores aí que estão por vir. E é isso, muito, muito obrigada. Só tenho a agradecer pelo hospital também, por ter criado o seu filhotinho, porque ele ajuda muito e eu só tenho a agradecer a você e a sua equipe. Maravilhosa, maravilhosa. Um beijo grande pra ti. A gente se vê. Beijão, Sari. Tchau, tchau. Tchau.